Uma mulher cuja figura parecia enorme por causa de sua barriga arredondada, como se pesada, estava na porta. Sua pele ficou pálida e seu olhar estava fixo em um ponto, no fundo da sala, onde reinava a desordem e reinava o silêncio doloroso. Tentei não olhar para ela, mas o pensamento de que agora teria que criar um filho sozinha foi novamente coberto por uma onda de desespero. E sua aparência? Uma lembrança do que antes estava entre mim e Fred, e o que agora está irremediavelmente perdido, apenas intensificou esse sentimento. Fred virou-se e olhou para mim com desprezo e um sorriso maligno, como se estivesse esperando por esse momento há muito tempo. E mesmo sabendo no fundo que ia acontecer algum dia, não facilitou. Rapidamente me recompondo, fui para o quarto. Voltei com os papéis do divórcio em mãos, que estavam prontos há muito tempo, como se estivessem esperando para serem apresentados em um momento tão dramático. Sem hesitar, mostrei os documentos para Fred. Seu rosto caiu em choque inesperado, e ele perguntou confuso: "O que é?" "Não sabe." "A ideia é sua", respondi, sentindo a raiva tomar conta de mim da cabeça aos pés. "Assine rápido. Vou mandá-los para o tribunal amanhã." Seu rosto de repente ficou vermelho e manchas esbranquiçadas de tensão tocaram em suas maçãs do rosto. O constrangimento foi substituído pela raiva, seus olhos brilham e um ódio borbulhante brilha neles. Vendo isso, senti uma onda de calma gelada e determinação. "Olhe com cuidado", disse eu com firmeza, sem tirar os olhos dele. "Você vai se arrepender do jeito que me tratou. Você acha tão fácil me intimidar?" "Sinto muito", disse ele, mas pude ver a dúvida em seus olhos. "Meu nome é Clara, tenho 27 anos, sou dona de casa. Há 2 anos, trabalhei para uma empresa de telefonia móvel, onde conheci Fred. Ele tinha 28 anos, era meu chefe. Naquela época, eu nem imaginava que esse homem, que liderava o departamento com confiança e parecia tão confiável, um dia se tornaria meu inimigo jurado. No trabalho, ele me ensinou tudo com uma paciência incrível, e fiquei grata a ele por perceber meu progresso e me apoiar. Nos tornamos bons amigos, às vezes até bons demais. Jantamos juntos, conversamos sobre todo o mundo. Quando ele me convidou para sair um dia, fiquei emocionada. Nunca senti nada parecido com homens de verdade antes, porque sempre me pareceu que os personagens dos livros e filmes são muito mais fascinantes. Enquanto meus amigos da escola e da universidade se casavam um após o outro, eu não sentia a menor vontade de me envolver com ninguém até Fred aparecer. Então prometi a mim mesma que ele seria meu primeiro e único amor. Meu coração pulou uma batida só de pensar nele. Quando nos casamos, eu tinha orgulho de ser sua esposa e cada elogio ou parabéns para nós me enchia de orgulho e felicidade. No entanto, no dia seguinte após assinarmos, uma revelação inesperada me atingiu. Mencionei casualmente que talvez eu devesse me concentrar em trabalhar para a empresa agora que tenho uma família, mas ele me surpreendeu com sua determinação fria. Meu coração batia tão forte que parecia que estava prestes a estourar. Eu estava parado no canto da cozinha, segurando o encosto de uma cadeira para não cair, e não conseguia acreditar no que acabará de ouvir. Fred, meu marido, com quem havíamos viajado muito juntos, que antes considerava meu amigo e mentor de confiança, agora me olhava como se eu tivesse feito algo terrível, inaceitável. Seus olhos, nublados pelo álcool, estavam cheios de desprezo e indiferença. Eu estava tentando lembrar quando tudo começou a piorar. Como aconteceu que nosso casamento, que eu tanto prezava, se transformou nessa farsa ridícula? Consegui aquele emprego por conselho do meu pai, e nunca poderia imaginar que um dia me encontraria nessa posição, desistindo do que vinha lutando há tantos anos. Foi errado desistir, não para mim, mas aí eu não pude me opor. Fred me olhou como se eu não tivesse mais direito a voto. "Seu gelado, a partir de amanhã você não precisa ir trabalhar", me perfurou até o âmago então. Ele nunca havia mencionado antes que queria que eu fosse dona de casa, e senti o chão ceder sob meus pés. Naquele momento, eu deveria ter percebido que tinha uma vida difícil pela frente. Daquele dia em diante, assumi todas as tarefas domésticas, tentando o meu melhor para atender às suas expectativas. Cozinhei, limpei e cuidei da nossa casa, esperando que Fred um dia apreciasse meus esforços. Eu queria ser a esposa perfeita para ele. Às vezes me pegava pensando que estava faltando um simples reconhecimento humano. Um vazio cresceu em minha alma, porque eu não conseguia mais ter o prazer que o trabalho me dava. Perdi amigos e colegas,
tendo perdido o ambiente habitual de comunicação e, em troca, apenas uma aprovação curta e seca em resposta às minhas tentativas de tornar nossa casa mais confortável. E então aconteceu algo que deveria ser felicidade para nós: descobri que estava grávida. Quando o teste de gravidez deu positivo, não consegui conter as lágrimas. Eu estava sentado no banheiro pequeno, olhando para a tira fina com o resultado, e minha cabeça estava girando. Era impossível expressar a tempestade de emoções que me dilacerava por dentro: alegria, excitação, medo do futuro. Naquela noite eu queria contar para o Fred que íamos ter um bebê, mas ele chegou tarde em casa, gaguejando, cheirando a álcool. Tentando superar minha decepção, decidi, no entanto, contar-lhe a notícia, esperando que ele compartilhasse minha felicidade. Fred parou, olhando silenciosamente para mim, e em seus olhos não vi alegria, mas raiva fria. Afastou-se de mim, como se envenenado por minhas palavras, e disse baixinho, quase ameaçadoramente: "Criança, você está louco? Essa é a pior coisa que poderia ter acontecido conosco. Se você vai deixá-lo, então você sabe que vai ter que fazer isso sozinho." Suas palavras eram como um cuspe na minha cara, como se ele não quisesse nada comigo de agora em diante. Ele se afastou, deixando-me sozinha com nosso filho ainda não nascido e meu sonho pisoteado de uma família. A notícia que meu pai me deu acabou sendo o inesperado lampejo de luz na desesperança que meu casamento com Fred estava me levando. Sua voz era calma e confiante, embora eu pudesse ouvir uma leve nota de ansiedade, como se houvesse alguma grande necessidade por trás da ligação, sobre a qual ele não ousara falar antes. Meu pai, sempre rigoroso, absorto em seu trabalho, uma daquelas pessoas que raramente iniciam conversas a menos que se relacionem com algo realmente importante, agora parecia diferente de si mesmo. Ele tentou me acalmar, me convencendo de que eu podia confiar nele, mas as mesmas perguntas giravam na minha cabeça, interferindo na clareza e calma para as quais ele me chamava. Depois de uma longa pausa, finalmente ousei fazer a pergunta que me preocupava, lutando contra um nó na garganta. "Pai, você disse que era verdade, mas você não tem ideia de como é difícil para mim acreditar em tudo isso. Você sabe que eu sempre sonhei com uma família com filhos. Por que você está me ligando agora? Há quanto tempo você sabe de tudo isso?" Eu podia ouvir meu pai suspirar. Aparentemente, a conversa não foi mais fácil para ele do que para mim. Por muitos anos vivemos praticamente sem nos cruzarmos. Ele dirigia uma grande empresa no Canadá, eu cresci aqui em seu país natal e o via apenas em ocasiões especiais. Nossas reuniões sempre foram sobrecarregadas com o trabalho dele, e essa ligação dele me pareceu algo improvável, como se tudo que estivesse acontecendo fosse outro pesadelo. "Clara", disse ele finalmente, sua voz assumindo uma nota sutil de tristeza. "Eu percebi há muito tempo que o Fred tem interesses incomuns. Sim, eu sabia que você era casado e não pude deixar de notar uma mudança no comportamento dele. Não foi uma escolha fácil, mas você tem que entender que eu estava tentando mantê-lo seguro. Tentei, Clara. Talvez não da maneira que você esperava." Suas palavras me causaram uma dor inesperada. Acontece que ele sempre via coisas que escapavam do meu olhar. Às vezes, todos nós não temos forças para ver a verdade por trás de gestos cuidadosamente pensados. E talvez meu pai tenha percebido isso antes de mim. Havia remorso em suas palavras, como se ele não estivesse completamente certo de que havia feito a coisa certa. Depois que a conversa terminou, fiquei sozinho na sala, encostado na parede fria e espiando pela janela, atrás da qual a escuridão da noite envolvia a cidade. Pela primeira vez em muito tempo, senti que meu pai estava lá e me senti um pouco melhor. Eu sabia o que tinha que fazer. Na casa dos meus pais, eu estava cercado de silêncio e tranquilidade, que eu sentia falta nos últimos meses. Os quartos espaçosos, inundados de luz suave, me lembravam da minha infância, de uma época em que a vida era simples e compreensível, e eu podia buscar consolo nos braços de minha mãe ou no olhar carinhoso de meu pai. Eles estavam lá para mim, me apoiaram, mas não fizeram perguntas desnecessárias, como se entendessem que por enquanto eu só precisava de tempo para recobrar o juízo. Todas as manhãs eu me levantava, mal levantava meu corpo cansado da cama e, olhando meu reflexo no espelho, me lembrava do objetivo: começar uma nova vida para mim e para meu filho ainda não nascido. O divórcio de Fred, apesar de um alívio, deixou rachaduras profundas no que um dia chamei de minha fé no amor e na família. Seu último, "Você vai se arrepender disso", ecoou na minha cabeça, e não pude deixar de pensar que o futuro pode ser mais difícil do que eu pensava.
Com o passar do tempo, e apesar de tudo que eu tinha passado, comecei a sentir o poder crescendo dentro de mim. Meu pai, vendo isso, se ofereceu para me ajudar a encontrar um emprego para que eu pudesse ganhar independência financeira. Concordei, percebendo que não queria mais depender de ninguém. O trabalho se tornou uma salvação com a ajuda dele. Pude tirar a cabeça de Fred e ganhar confiança, que ia embora toda vez que me lembrava de como ele gritava e me acusava, quebrando tudo que havíamos construído. Era final do outono e as folhas rodopiavam em redemoinhos, banhando a soleira da casa, quando meu pai inesperadamente me entregou um pequeno envelope. É da sua mãe, ela deixou para você caso precise de um apoio que não podemos dar. Ela sempre dizia que um dia esse dia chegaria, disse ele, e vi lágrimas em seu rosto. Quando abri o envelope, havia uma fina folha de papel dentro, na qual minha mãe anotou suas últimas palavras para a filha. Você é forte, lembre-se disso, dizia a carta. Você sempre pode superar as dificuldades e encontrar o seu caminho no mundo. Confie em si mesmo e não tenha medo de seguir em frente. As palavras de Fred cortaram a orelha como cacos de vidro quebrado voando pelo chão frio da realidade. Sua voz, impregnada de raiva e desdém, trouxe do passado todos aqueles dias em que tentei ser a esposa perfeita para ele, apoiá-lo nos momentos difíceis e cuidar dele, fechando os olhos para as minhas próprias preocupações. Como ele poderia esquecer todos os meus esforços tão facilmente? Mesmo agora, quando falei com ele calma e honestamente, ele tentou rejeitar a verdade, dizendo que toda a culpa estava comigo. Engoli em seco, tentando me livrar do nó na garganta, e continuei, agora firme e decididamente. Fred, você sabe muito bem que não é esse o caso. Nosso filho não é apenas minha responsabilidade, mas sua também. E você não tem o direito de fugir disso, não importa o quanto você tente. Fred me interrompeu abruptamente. Você não me entende, eu não planejei isso. Você sabia que eu não queria filhos. Por que diabos você de repente acha que estou pronto para fazer isso? Suas palavras açoitaram como um chicote, e senti um peso cair em meu coração, mas ao mesmo tempo uma nova força já estava surgindo por dentro, despertada por sua indiferença. Rangendo os dentes, respondi: você poderia ter dito isso antes, não é mesmo? Eu te dei uma chance. Acreditei em nós e esperava que você apoiasse não só a mim, mas também ao nosso filho ainda não nascido. Mas obviamente eu estava errado. Aparentemente, você nunca esteve pronto para assumir a responsabilidade por qualquer coisa além do seu próprio conforto. Fred ferveu de raiva, sua voz ficou mais baixa, mas mais dura. Você ainda não entendeu nada. Você já tem dinheiro, do que mais precisa? Você quer me fazer parecer um monstro? Quem é você, afinal, para exigir qualquer coisa de mim? Sempre achei que você não passa de uma dona de casa vivendo de mim. Seus insultos ressoaram em algum lugar no fundo da minha alma, mas em vez de me corroer por dentro, eles se tornaram o último lembrete para mim de como eu era cego para o verdadeiro Fred. Quando terminei de falar com Fred, coloquei o telefone sobre a mesa, como se esse fosse o último vestígio de sua presença em minha vida que eu pudesse controlar. Franzindo os lábios com força, percebi o quão devastada a tentativa de Fred de me manipular tinha sido uma última vez. Minha nova vida que eu estava construindo para mim e meu filho não deixou espaço para os fantasmas do passado. Percebi que ao deixá-lo ir, na verdade eu estava apenas começando a viver. A atmosfera calma e calorosa da casa dos meus pais fortaleceu esse sentimento, me deu a força que um dia perdi. Quando ouvi um grito suave do outro quarto, meu coração afundou e corri para a criança, que imediatamente se acalmou assim que o peguei. O pedaço quente de felicidade que me aqueceu nos momentos mais difíceis me lembrou que fazia sentido seguir em frente. Eu não estava sozinho, estava cercado por uma família de verdade, pronta para me apoiar em tudo. E justamente quando percebi que a verdadeira liberdade acabará de chegar, decidi que não olharia mais para trás. Logo soube por um dos meus ex-colegas que Fred, imerso em dívidas crescentes, foi obrigado a buscar novas fontes de renda. Sua nova esposa era uma gastadora conhecida e sua situação piorava a cada dia. Apesar do fato de que ele teimosamente tentou salvar a face no trabalho, os colegas viram seu declínio, e a fama de um homem sólido e rico estava desmoronando diante de seus olhos. Aparentemente, ele estava contando comigo e com minhas finanças, mas sendo rejeitado, Fred teve que enfrentar suas próprias consequências. Ironicamente, era ele que gostava de se colocar acima dos outros, que agora se via no papel de alguém condenado por cair.
Minha vida, ao contrário, ficou mais estável e cheia de significado. Todas as manhãs eu acordava com uma clara compreensão de que havia um futuro pela frente que eu poderia criar por conta própria. Meu pai, percebendo meu desejo de estudar e vontade de assumir novas responsabilidades, sugeriu que eu gradualmente dominasse os negócios da empresa, preparando-me para o futuro, que agora parecia muito mais brilhante e rico.